Só para quem entende o mundo espiritual e o agir de Deus sabe 100% de certeza de que não foi um mero acidente. 2 helicópteros se chocarem. Deus cegou os 2 pilotos e deu nisso por causa da desobediência dos desfrutadores do voo. Vamos entender a reportagem e a minha opinião? 90% das pessoas no planeta que morrem de acidente aéreo, não importa se é avião ou de helicóptero, é causada pela ira de Deus. Em geral, são brancos bem instruídos, financeiramente bem resolvidos. É direito da pessoa ser rica, desfrutar da vida, viajar, curtir, comprar roupas caras, frequentar bons lugares, restaurantes, bares, danceteria, viajar ao redor do mundo, conhecer muitos países, se hospedar nos hotéis mais caros que encontram. Mas, enfim, essa é a maioria das pessoas que viajam de avião e helicóptero, que tem uma situação boa. Gente, aí você deve estar pensando, esse âncora que está falando isso aí nesse vídeo, ele é invejoso porque ele é pobre. Gente, materialmente eu sou pobre, mas graças a Deus não miserável. O pouquinho que tenho me dá dignidade, morar numa casa e também alimento, investimenta e remédio quando preciso. Agora, a riqueza, tem tanta gente que tem tanto dinheiro e poder que só tem isso para apresentar, não tem um interior belo, florido, de luminosidade, que somente a espiritualidade contactada com o Criador, íntima entre eu, carnal pecador, e o meu Senhor Criador, é que leva a verdadeira riqueza espiritual. Portanto, gente, é muito triste esse acidente de helicóptero lá na Barra da Tijuca. Fica claro que a ira de Deus, assim como há mais de 30 anos, mamonas assassinas morreram e o avião bateu naquela montanha, eles estavam cantando letras podres, desencaminhando as crianças do Brasil, e desta forma aconteceu com esse pessoal, brancos que morreram todos. Estou tirando dessa lista, humildemente, os pilotos que estavam lá como meros trabalhadores. Agora, os desfrutadores dessa aeronave que bateu lá na Barra da Tijuca se chocaram entre si 2 helicópteros. Até a reportagem que você vai assistir depois da minha fala, a apresentadora tem essa dúvida interrogada: como aconteceu aquilo em pleno dia? Então, gente, Deus e a sua ira cega as situações e aqueles que irão para a prestação de contas, e deu nisso. Portanto, somente tudo que aconteceu é que justifica essa tragédia. Desprezo a Deus. Essas pessoas preferiam recrear, desfrutar da vida, ganhar dinheiro. Um deles tinha mais de 3 milhões de seguidores. Outro estava em turnê aqui, na verdade, dos Estados Unidos, um americano. E assim, grana, fama, desfrutar da vida, alegria pura, mas dobrar o joelho, que seja uma vez por dia diante de Deus, ninguém fazia. Separar a vida material da espiritual, portanto, desprezou e jogou o Criador na lixeira, como se ele não existisse. E o Criador se irou e o cegou, os pilotos de ambas aeronaves, e levou a todos para a prestação de contas no seu juízo final. E aí, você concorda comigo? Roda aí a reportagem e eu respondi a dúvida da apresentadora que vai falar, chocada. A Francina Russo está lá no local do acidente e atualiza as investigações. Francine, um bom dia para você. Muito difícil de entender, né? Como é que foi possível essa colisão? Dia claro, 2 helicópteros de repente se chocaram no ar. Isso, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E um dia depois, ainda há um cheiro muito forte de fumaça no local do acidente em que houve a queda dos helicópteros. Há fuzelagens também ainda espalhadas aqui pelo pátio em um raio de pelo menos 100 metros. Os 2 helicópteros se chocaram no ar e caíram no pátio, onde esses carros elétricos aqui, inclusive, que estavam estacionados, foram atingidos. Pelo menos 20 veículos pegaram fogo.
O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas desse grave acidente. A Agência Nacional de Aviação Civil informou ainda que os pilotos eram muito experientes e que as aeronaves estavam em situação regular. A ANAC apura se o helicóptero que levava passageiros fazia transporte aéreo clandestino ou não. O helicóptero que levava o cantor americano e youtuber argentino e um produtor carioca aqui do Rio de Janeiro, ele explodiu ao tocar o solo. A outra aeronave, ela caiu com o trem de pouso para cima. O helicóptero foi completamente destruído, o piloto não resistiu. Agora, mais detalhes desse grave acidente que deixou 6 vítimas aqui no Recreio dos Bandeirantes, vocês também acompanham comigo agora na reportagem da Lília Ribeiro. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que os 2 helicópteros batem no ar. Eram por volta de 9 da manhã. Em outra imagem, um dos helicópteros já aparece caindo. Nele estava o piloto Charles Marcilac, que morreu na hora. Foi sim aqui na frente do prédio do meu irmão. Inclusive, acertou ali no apartamento de baixo. E, cara, só Deus. O acidente aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio. Moradores relataram uma sequência de explosões e muita fumaça. Foi um barulho terrível. Imediatamente todo mundo já começou a ver fogo, fumaça. Eu escutei um estrondo muito grande, os fragmentos voaram para tudo que é lado. Todos os ocupantes do segundo helicóptero também morreram. O piloto Alexandre Souza, o produtor musical brasileiro Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, os argentinos Lucas Vignali, diretor de videoclipes, e o youtuber Gaspar Prim, o Gasp, que tinha mais de 3 milhões de seguidores em uma rede social, além do cantor norte-americano Oliver Tree. Oliver estava em turnê. O influenciador carioca Thiago Alcântara tinha gravado vídeos com ele e chegou a ser convidado para o passeio de helicóptero. Eu tive a oportunidade de trazer ele em alguns pontos turísticos do Rio, de gravar conteúdo com ele. O Oliver tinha um coração gigante. Em nota, a Embaixada Americana no Rio de Janeiro lamentou o acidente e disse que está prestando assistência aos parentes. Logo após a colisão entre os 2 helicópteros, o CENIPA foi acionado, o Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Os agentes passaram todo o dia aqui analisando o local, recolhendo destroços para tentar entender a dinâmica do acidente. Está sendo feita uma investigação em relação ao homicídio culposo, morte não intencional, para saber a quem atribuir a responsabilização criminal, porque aparentemente pode ter havido uma falha humana. Então a gente vai analisar se era dos pilotos, do piloto, ou se era de um controlador de tráfego, justamente para... Mas só a investigação que vai dizer. Eu sou o Vinícius e antes de fechar o vídeo, eu peço que se inscreva se gosta do conteúdo do canal Diferenciado. E lembro, você não é obrigado a concordar comigo. Este canal todo mundo é bem recebido, ou seja, é ateu. Acredita em Deus? Portanto, não importa quem você seja, aqui todo mundo é abraçado por mim, que civilidade respeita o oposto. Então, eu lembro que todos que morreram nesse acidente aéreo viveram como quiseram. Portanto, se Deus os chamou, pelo menos para mim, é para prestar conta, porque a partir do momento que 90%, na minha opinião, das pessoas ao redor do mundo que morrem em tragédia aérea é porque desprezaram a Deus, priorizaram a grana, o estudo e também a curtição da vida, que é direito. Mas quando você abandona o espírito e prevalece a carne, dá nisso. E aí, você concorda ou não que foi a ira de Deus, não foi um mero acidente? E deixe o seu comentário, gentil.